Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui buscando pistas incríveis sobre os dinossauros. Você também gosta de dinossauros? Então vem embarcar nessa aventura com a gente. É isso aí, vai ser incrível! E aí, tudo bem? Já pensou em um animal tão alto, mas tão alto que parecia um prédio de 4 andares andando por aí? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer um verdadeiro gigante gentil, o incrível Brachiosauro. Imagina só a cena. Está lado a lado com um bicho desses que, apesar do tamanho todo, era super tranquilo. Essa é a imagem do Brachiosauro. E é exatamente essa jornada que a gente vai fazer hoje. Bom, para começar, vamos entender direitinho quem era esse tal de gigante jurássico. Como era o corpo dele, qual era a escala, o tamanho absurdo desse animal. Primeiro de tudo, o nome, né? De onde vem Brachiosauro? Bem, em grego quer dizer lagarto-braço. E o motivo é fascinante. As patas da frente dele eram mais longas que as de trás. Isso criava uma inclinação no corpo, sabe? Como se ele já estivesse naturalmente empinado, o que deixava o pescoço dele ainda mais alto. Agora, vamos apertar os cintos e voltar uns 150 milhões de anos no tempo, lá para o período Jurássico. Foi nesse mundo cheio de florestas gigantescas que o Brachiosauro viveu e reinou por mais ou menos 4 milhões de anos. É tempo, hein? E o tamanho? Olha, era uma coisa de louco. Mais de 20 metros de comprimento, da cabeça até a pontinha do rabo. Para ter uma ideia, é como colocar 2 carretas, uma atrás da outra. Esse era o Brachiosauro. E o peso, então? A gente está falando de dezenas de toneladas. É o mesmo que um monte de elefantes juntos. Dá para imaginar o chão tremendo a cada passo que esse gigante dava? Então, um corpo desse tamanho precisava de muita, mas muita energia para funcionar. E isso leva a gente para uma pergunta-chave. O que é que o Brachiosauro comia? E como ele fazia para se alimentar? Vamos dar uma olhada no apetite desse gigante. A grande sacada dele estava na sua característica mais famosa, aquele pescoço comprido. Aquilo ali não era só enfeite, não. Era a ferramenta perfeita para alcançar o topo das árvores. Era tipo um buffet exclusivo lá no alto, onde os outros herbívoros nem sonhavam em chegar. Comida à vontade e o melhor, sem ninguém para competir. E o jeito dele comer era super eficiente, funcionava basicamente em 3 passos. Primeiro, ele usava os dentes para arrancar as folhas dos galhos, depois engolia tudo de uma vez sem nem mastigar e por último deixava o estômago gigante dele fazer todo o trabalho pesado de digestão. Uma verdadeira máquina de processar plantas. Ok, já sabemos o que ele comia, mas e o comportamento? Como ele era no dia a dia? Pois é, apesar daquela aparência toda imponente, o Brachiosauro era, na verdade, um animal surpreendentemente pacífico. E aqui a gente vê o grande contraste dele. De um lado, uma aparência que metia medo, né? Gigante, intimidador. Do outro, uma natureza super tranquila de um herbívoro que não caçava ninguém. É a prova de que, no mundo dos dinossauros, nem sempre tamanho era sinônimo de ferocidade. Mas calma lá. Ser pacífico não queria dizer que ele era indefeso, muito pelo contrário. O simples fato dele ser gigantesco já era sua maior arma. Pensa bem, que predador em sã consciência iria encarar um animal desse porte? E além do tamanho de cada um, tinha a força do grupo. Os cientistas acreditam que eles andavam em manadas, sabe? Isso dava uma proteção extra para todo mundo e era super importante para manter os filhotes, que eram bem menores e mais vulneráveis, sempre em segurança. Certo. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? Bom, é aqui que a gente vai ver o que os fósseis têm para nos contar e como a ciência ajuda a gente a desvendar essas verdades e a derrubar uns mitos antigos. E por falar em mitos, aqui vai uma pergunta que já deu o que falar por muito tempo. Será que o Brachiosauro vivia na água? Olha, por muitos anos a galera acreditava que sim. A ideia era que ele precisava da água para ajudar a sustentar aquele peso todo. E, pensando bem, até fazia um certo sentido na época. Mas a história não é bem assim. Hoje, a ciência já provou que isso não é verdade. O Brachiosauro era um animal terrestre, ponto final. Seus ossos e suas pernas eram incrivelmente fortes, feitos sob medida para aguentar todo aquele peso em terra firme. E todo esse conhecimento incrível vem de um lugar, dos ossos fossilizados gigantescos que os paleontólogos encontram por aí. É como montar um quebra-cabeça de milhões de anos, peça por peça, para contar a história real desses animais fantásticos. No fim das contas, a grande lição que o Brachiosauro deixa pra gente é que nem todo gigante era um monstro feroz.
Ele nos mostra que era perfeitamente possível ser imenso e, ao mesmo tempo, ser um ser pacífico, que mudava todo o ambiente só com a sua presença majestosa. Foi incrível explorar o mundo desse gigante gentil, né? Continue com a gente para desvendar mais segredos do passado na nossa próxima análise. Até lá! Essa foi só a primeira descoberta. Se inscreva no canal e prepare-se para a próxima escavação.